Olá, alunos, espero que estejam todos bem. Já estou mais ou menos habituada a esta história da gravação dos vídeos. Vamos hoje falar dos argumentos a favor e contra o relativismo cultural. Isto seria mais uma aula a acrescentar àquela que eu já gravei sobre a diversidade e a cultura. Portanto, eu vou dar-vos um PowerPoint, eu vou compartilhar aqui a tela, que é para seguirmos com mais atenção. Exatamente, acho que agora já vê, não é? Portanto, este vídeo, este material que eu estive a compor, é exatamente para vos mostrar esses argumentos a favor do relativismo cultural. O que é o relativismo cultural? O relativismo cultural é a ideia, como vocês já sabem, de que os valores são relativos, não é? E, portanto, os valores são relativos, a moral também é relativa, mas o relativismo cultural não pode confundir-se com o relativismo moral, que são coisas diferentes. Agora, o relativismo cultural é essa ideia que basicamente atraiu a atenção de muitos domínios do saber, especialmente da área da antropologia e da etnologia. A variedade de padrões de cultura, desde os tuaregs aos esquimós, que têm ideias diferentes relativamente à fidelidade conjugal, por exemplo, sugere que os valores morais são convenções sociais que variam em função do espaço e do tempo. É verdade que os padrões de cultura variam de sociedade em sociedade, mas ao afirmar que os valores morais não são universais e objetivos, isso não é um facto evidente. Por isso é que são necessários argumentos para justificar estas ideias. Ora, o argumento da diversidade cultural, o que é que diz? Diz que reflete as condições de vida de uma cultura específica, não pode ser universal. Os códigos morais são um produto de culturas específicas, logo a moral não é universal. Apresentado desta forma, é um argumento válido, ou seja, nós podemos aceitar este argumento, mas será um bom argumento? Não sei se vocês se lembram o que é que era um bom argumento. O bom argumento significa que, além de ser válido, ele tem que ser também verdadeiro. E provavelmente este argumento não é um bom argumento. Porquê? Porque é verdade que, tal como a arte, a religião e a filosofia, também a moral é um produto da cultura e, no entanto, nem todos os produtos da cultura carecem de objetividade. Vamos pensar, por exemplo, na ciência, que é um produto de cultura e as suas verdades são universais. Todavia, não é apenas no âmbito do domínio científico que isto se coloca ou que se verifica. Há valores que não podiam deixar de ser reconhecidos e respeitados em todas as sociedades, sob pena da vida comunitária ser posta em causa, ou seja, tem que haver valores que sejam universalmente reconhecidos na comunidade para que essa vida em comunidade não seja posta em causa. Ora, sociedades diferentes podem, como vocês sabem, discordar acerca do valor moral de atos como a eutanásia, o aborto, o casamento gay, etc. No entanto, podem partilhar princípios gerais. O que é que isto significa? Nós temos sociedades como, por exemplo, as sociedades árabes ou as sociedades africanas, são muito mais preconceituosas em relação a determinados temas, enquanto a sociedade ocidental é, por natureza, por uma educação democrática, não é? Mais antiga, é por natureza mais aberta a estas questões. E o argumento do desacordo moral é um argumento que é a favor do relativismo cultural, como eu digo aqui, e é muito difícil formar consenso sobre estas questões da ordem moral. Por causa das culturas diferentes, é difícil convencer um talibã a adotar práticas ocidentais, sobretudo no que refere às mulheres que não podem sair de casa, em relação às crianças que também que não podem estudar, não é? Vocês têm aquela criança, a Malala, que teve que sair do país por ser perseguida pelos talibãs por defender o direito à educação. O facto de nós não conseguirmos chegar a acordo nestes casos, isto significa que é a prova, como dizem os relativistas culturais, que os valores não são objetivos. Ora, o argumento é o seguinte, o outro argumento, não é? Nas ciências, quando há discordâncias, os cientistas podem ser imparciais e chegarem a um acordo, dado que a verdade em ciência é objetiva.
Em questões de ordem moral, quando as pessoas avaliam os hábitos e os costumes das outras sociedades, fazem de acordo com padrões da cultura da sua própria sociedade, não de forma imparcial. Logo, os valores morais não são objetivos. Um bom exemplo pode ajudar a identificar os problemas deste argumento. Basta, por exemplo, falarmos de uma prática que é comum em África, que é a mutilação genital, a que se encontram sujeitas milhares de raparigas em vários países africanos. Este ritual é explicável à luz das práticas religiosas e tradicionais, em que as raparigas só se tornam membros da sua comunidade quando o fazem. No entanto, aos olhos do Ocidente, esta prática parece-nos profundamente errada e perversa. O principal ponto fraco do argumento encontra-se na segunda premissa, que é aquela em questões de ordem moral, quando as pessoas avaliam os hábitos e os costumes das outras sociedades, fazem segundo padrões da cultura da sua própria sociedade. É verdade que todos nós, em maior ou menor grau, nos identificamos com os padrões típicos de cultura em que fomos educados. Porém, as sociedades podem estar mais ou menos esclarecidas e informadas sobre os modos de vida alternativos. Quando dispomos dessa informação, é quase inevitável comparar as vantagens e as desvantagens de cada uma, e quando é assim, uma avaliação imparcial torna-se impossível. Ora bem, se bem que o bem e o mal sejam meras convenções sociais, e estamos a falar aqui em função dos relativistas, não é? Que variam em função dos padrões de cultura de cada sociedade, a objetividade da moral não passa de uma ilusão. Para ser objetiva, uma verdade tem que ser independente dos juízos e das opiniões das pessoas e dos particulares. Como nenhuma cultura está objetivamente certa em questões de ordem moral, nenhuma pode impor então às restantes o seu ponto de vista. A ausência de valores objetivos iria promover uma atitude de respeito e tolerância entre as diferentes culturas e a maneira de viver. Ora, esse é um ponto que está a favor do relativismo cultural. No entanto, nós sabemos o prejuízo que causa essa falta de tolerância. A destruição das culturas indígenas na América do Norte e do Sul são ainda exemplos muito próximos. É para evitar novos casos deste tipo que os relativistas culturais valorizam a tolerância, ou seja, a tolerância entre as culturas é o aspecto em que esta teoria se revela mais, digamos, mais adequada, não é? Porque permite a tolerância. No entanto, como se mostra, também temos aqui o argumento da intolerância. Ao defender que tudo aquilo que a maioria das pessoas aprova numa sociedade é um bem, os relativistas culturais terão que aceitar que a intolerância pode ser um bem. Ou seja, o argumento que os antirrelativistas vão colocar é o argumento da intolerância, ou seja, aquilo que a maioria aprova como sendo um bem pode ser uma coisa intolerante. Como a maior parte das pessoas pode em qualquer momento aprovar a intolerância contra outros povos, o relativismo cultural não promove necessariamente a tolerância. Ora, podemos citar casos como o racismo, como o nazismo, em que a maior parte dos alemães, por exemplo, no caso do nazismo, era intolerante em relação aos judeus, e isso era seguido pela população alemã. São aspectos negativos do tal relativismo, e é este aspecto que está a ser apontado, não é? Quando é a maioria que acha que deve promover-se uma determinada atitude, então ela é aceita. No entanto, essa atitude pode promover a intolerância. O argumento é o seguinte: o relativismo cultural defende que a tolerância entre culturas e que a intolerância e o desrespeito são o mal. O relativismo cultural defende ainda que um bem é tudo aquilo que a maioria aprova. Assim, se numa determinada sociedade a maioria aprovar a intolerância é um bem. Foi o caso da Alemanha e o caso do nazismo, não é? A maior parte dos alemães aprovou aquilo que os nazis queriam. Logo, a intolerância é um bem e é, em simultaneamente, um mal. Essa é a conclusão a que nós podemos chegar. Para evitar esta contradição, o relativista cultural terá de deixar cair a tese de que tudo aquilo que a maioria das pessoas aprovar é um bem e admitir que a sua teoria é falsa. Em alternativa, terá de deixar cair a ideia de que a sua teoria promove a tolerância entre as diferentes culturas.
O outro argumento contra o relativismo cultural é o da maioria preconceituosa. Ora, nós sabemos que a maioria das pessoas é preconceituosa e, portanto, o argumento da intolerância não nos oferece uma refutação do relativismo cultural. O relativista pode continuar a defender que o bem é aquilo que a maioria aprova numa determinada sociedade e deixar a ideia de que a sua teoria é melhor do que as teorias rivais, dado promover a tolerância. Mas o relativista cultural enfrenta outra dificuldade. A sua teoria pode ser acusada de promover o conformismo. O que é que isto significa? Significa que o conformismo é aquela atitude típica que vocês sabem das pessoas que optam por seguir a opinião da maioria em vez de tentarem pensar por si próprios de forma autónoma e informada. Ou seja, aquilo que a filosofia muitas vezes procura fazer é desenvolver o espírito crítico das pessoas para poder pensar sobre aquilo que a maioria normalmente pensa como um bem. O conformismo inibe o sentido crítico e transforma as pessoas conformistas em apáticas. Está aqui uma gralha. É esta atitude que pode ser atribuída ao relativismo cultural. O racismo é um bom exemplo. Só o preconceito ou falta de informação podem levar as pessoas a pensar que se justifica discriminar pessoas com base na cor da pele. O outro argumento contra o relativismo cultural consiste no seguinte: para o relativismo cultural, o que a maioria das pessoas numa sociedade aprova é um bem. O que a maioria não aprovar é um mal. A maioria das pessoas numa sociedade aprova o racismo e o sexismo, logo, o racismo e o sexismo são bons. De facto, as maiorias podem estar enganadas e serem motivadas por preconceitos. Vamos pensar no caso, o exemplo do Martin Luther King, ou no caso do Nelson Mandela, que foram ambos criados numa sociedade racista e estiveram sempre em contramão relativamente a esta sociedade e passaram pela prisão, e o Martin Luther King foi assassinado. Porquê? Porque estavam na contramão precisamente de uma sociedade racista. E mais tarde veio-se a provar que eles tinham razão. Ora bem, eu espero que esta aula tenha sido clara. Nós na aula síncrona, portanto, eu tinha pensado que estas duas aulas seriam para esta semana e o que vocês tiverem dúvidas, digam-me, por favor, para eu também poder ajudar-vos a compreender estes temas que não são fáceis. Não são difíceis, mas também não são muito transparentes, ou seja, as coisas não são brancas ou pretas, mas muitas vezes estão numa zona em que nós temos que pensar e temos que avaliar os argumentos para saber o que é mais correto e o que é mais incorreto. É isto que constitui a atividade filosófica por excelência. Ora, fiquem bem e até à próxima aula. Eu espero que na quinta-feira de manhã, às 8h30 da manhã, já tenhamos uma aula síncrona em que vocês estão todos praticamente a dormir, eu também, mas esperemos que consigamos fazer qualquer coisa, não é? Um beijinho para todos. Adeus.